voz que traz, tenta, ou pelo menos procura trazer alguma esperança. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da perseverança. Quero agradecer a todos os nossos irmãos que estão aqui conosco, né? Nossos irmãos estão respondendo ali. Deus abençoe a vida de vocês. É maravilhoso ter a presença de vocês aqui. Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1. O sermão profético, o princípio das dores. Jesus saiu do templo. Eu vou fazer a leitura numa tradução um pouco diferente, viu? Vou fazer na revista e atualizado. Talvez você esteja na revista corrigida, pode dar alguma diferença aí. Ou na NVI. Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe disseram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meus irmãos, nós estamos nesses cultos, durante esse tempo, usando a temática paz em meio à guerra, né? Entendendo que nós estamos numa guerra. É uma guerra que ela vai ter um fim. Porque assim, enquanto a gente fala coisas sobre homens, tudo se finda. Só que ela vai ter um fim aqui, né? Para nós cristãos que acreditamos em Jesus Cristo, estamos aguardando a sua vinda, nós sabemos que o que nos aguarda é algo muito melhor. Não sei se você tem essa esperança. E a palavra que nós estamos pensando um pouco hoje, você pode ver que na descrição aí do vídeo está perseverança. Porque no capítulo 24, no versículo de número 13, a palavra que Jesus diz aos seus discípulos é: aquele, porém, nossa tradução está assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nessa tradução está dizendo: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, como introdução desse texto, eu gostaria de fazer alguns pensamentos, pensar algumas coisas. Qual a temperatura do meu termômetro do amor às coisas de Deus? Com relação às coisas de Deus, hoje, se você fosse medir o seu termômetro, qual é a temperatura que ele mediria? Qual é a temperatura que esse termômetro do seu amor por Deus ou pelas coisas de Deus mediria? De fato, conseguimos nos superar em sermos relapsos com as coisas de Deus. Não precisamos prestar contas espirituais. Tudo isso eu estou fazendo uma construção, pois não vejo a cara do meu líder. Acompanhar os cultos da minha igreja é apenas uma sugestão. Afinar, entre aspas, calar a boca do pregador está apenas a um clique. E com isso, posso deitar em meu sofá com a consciência tranquila, pois a voz que me incomodava tanto cessou. E agora, os canais tentam de alguma forma trazer alguma quietude à minha alma, porque eu não preciso mais dar ouvido ao Evangelho. Eu não preciso mais ficar sentado dentro de uma cadeira da igreja e ali tendo que ouvir tudo que o pregador tem a dizer que me incomodava. E agora eu posso só ouvir coisas aparentemente boas, que massageiam o meu ego,
que fazem com que eu me sinta bem. E se alguma coisa eu não gostar que o pregador disse, eu clico e mudo. Eu bloqueio, eu deixo. Quando eu acordar, pode ser tarde demais. Porque o mundo não é um mundo de fantasias. O evangelho não é um evangelho de fantasias. Eu até posso tentar, de alguma forma, calar a boca do evangelho, ou tentar calar a boca daquele que está pregando o evangelho para incomodar a minha consciência. Mas quando eu acordar ou pensar em acordar, talvez seja tarde demais. A pergunta que dá tema a esse sermão, eu fiz uma pergunta aqui no início, para mim mesmo, e para a nossa meditação nesse dia: dias melhores ou dias piores à vista? O que você acha? Dias melhores ou dias piores à vista? A pergunta que dá tema a esse sermão, que é essa pergunta, pode ser respondida sob a seguinte condicionante: depende da posição de quem responder. E quando se fala em posição, não se trata de status sociais, mas da condição de salvação, ou não. É uma condição aqui que é colocada, não por mim, mas pelo Evangelho, de salvação. Eu já de pronto gostaria de dizer a mim e a você que de tudo que nós estamos pensando, de tudo que nós estamos vendo, uma coisa nós temos convicção: é tempo de colocar a casa em ordem. É tempo de nós colocarmos a nossa casa em ordem. E consertar ou procurar consertar tudo aquilo que está desacertado. Tudo aquilo. Porque a advertência bíblica é muito clara quando ela fala a respeito do princípio das dores ou dos tempos do fim. Ela é muito clara. 1 Coríntios 15 e 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A tradução viva vai dizer assim, ó: e se o fato de sermos cristãos só tem valor para nós nessa vida, então somos as criaturas mais infelizes. Portanto, a assertiva não pode ser terra à vista, mas céu à vista. Entenderam? A assertiva nessa noite não pode ser terra à vista, mas céu à vista. É essa que é a perspectiva. Quando fazemos uma análise do texto bíblico, em Marcos, na Nova Versão Internacional, esse texto chama a atenção para a emoção dos discípulos. Porque quando ele estava saindo do templo, o texto diz assim, olha: quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Aquelas construções que os discípulos estavam perto chamaram a atenção de Jesus, aliás, dos seus discípulos. E eles acham muito interessante tudo aquilo. O Senhor faz uma correção de perspectiva dos seus discípulos, do ponto de vista deles. E aí ele chama a atenção e fala assim: vocês estão vendo todas essas coisas? Parece-me que é interessante que Jesus é aquele que, eu não sei se você não vai se escandalizar, né? Mas Jesus quebra as nossas pernas. Nem tudo que nós achamos bonito, Jesus acha bonito. Nem tudo que nós amamos, Jesus ama. E nem tudo que nós defendemos de unhas e dentes, Jesus defende. E aqui os discípulos olham para ele e falam: tá vendo que bonito tudo isso aqui? Jesus fala assim: em verdade lhes digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus mostra para eles um novo ponto de vista, uma nova perspectiva. Enquanto eles acham bonito,
enquanto eles acham que é formidável, que é esplêndido, que é magnífico, Jesus fala assim: olha, isso aqui vai acabar tudo. Qual é o ponto de vista do cristão então? Qual é o ponto de vista que é ofertado, ou que é requisitado, melhor dizendo, de cada um de nós por parte de Jesus? Colossenses, capítulo de número 3, versículos 1 ao 3, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então ele está dizendo assim, olha, que a nossa vida, ela está escondida em Cristo, com Cristo em Deus, e que portanto há uma condição sine qua non, ou uma condição sem a qual não podemos viver em perspectiva diferente dessa. E qual que é essa condição? Se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, então vocês devem fazer algumas coisas. Vocês devem buscar as coisas do alto e pensar nas coisas lá do alto. Irmãos, olha, nós voltaremos para casa. Eu não sei até que dia que a gente vai ficar falando isso, mas sai nas ruas, se você pode estar sendo obrigado a trabalhar, não é? E não tem o que fazer, tem que ir. Mas converse com as pessoas. Você vai ver que as pessoas estão... Saiu uma reportagem, saiu uma pesquisa, que um grande percentual de pessoas voltarão para a igreja assim que os cultos retornarem. Tão logo os cultos retornem, as igrejas, as pessoas não veem a hora disso acontecer. Só que é o seguinte, talvez tem gente que está falando assim aí do outro lado agora: mas pastor, eu vou esperar as coisas voltarem tudo, para que eu volte também para a igreja, e aí eu voltando para a igreja, eu vou começar a consertar a minha vida, acertar tudo, pastor. Esse é o propósito que eu vou fazer. Depois que voltar tudo, aí eu vou voltar para a igreja e vou acertar. Olha, eu vou te dar um conselho. Eu sempre prego nesse púlpito aqui, e até eu faço, não dá para ir ali na frente, porque senão eu saio, mas até eu faço uma ilustração. Acho que aqui do lado dá. Uma ilustração, eu faço o seguinte, que a nossa vida, ela está... Nós estamos com um pé na eternidade. Você sabia disso? E eu sempre falava assim, que a gente a qualquer momento mudaria esse passo e nós cairíamos na eternidade. E de fato, essa é a realidade cristã. Por isso que a nossa perspectiva, a perspectiva cristã, é buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Porque muitos planos e projetos, e nós estamos falando a respeito do princípio das dores, e o capítulo 24 inteiro fala a respeito do princípio das dores. A nossa vida inteira deve estar permeada, o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, em praticar a busca pelas coisas do alto e o pensamento nas coisas do alto. Os discípulos estavam olhando para a magnitude do edifício. Jesus mostra que aquela pompa era inglória, passageira e passível de destruição. Vou repetir. Os discípulos estavam olhando para a magnitude do edifício. Jesus mostra que aquela pompa era inglória, passageira e passível de destruição. Eu não sei, a nossa cabeça, eu vou comentando e vou fazendo algumas aplicações, mas eu não sei onde que está a sua mente, onde está a minha. Mas se por um momento eu e você deixamos a nossa mente devagar por coisas que são passageiras, você pode ter certeza que a nossa esperança ela vai murchando.
Porque no final da nossa carreira, nós precisamos pensar como Paulo pensou em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o que, irmãos? Guardei a fé. Eu, nesse momento, estou aqui, agora, 8h21. Eu estou aqui. Mas o que vai acontecer comigo daqui 5 minutos, acho que até muito, né? Eu não sei, você não sabe. Talvez você está no aconchego do seu sofá e você esteja aí bastante confortável com o seu aparelho plugado na TV ou ali com o seu celularzinho, né? Mas na sua casa, no conforto da sua casa, mas pode ser que alguém pegará esse telefone dentro de um hospital, isolado, com medo, depressivo. Isso vai longe, nós não temos controle disso tudo. E então a palavra de expectativa, o que deve permear o nosso coração, é que nós não fomos feitos para viver aqui. Isso aqui é um tempo. E esse tempo vai acabar para todos nós. Alguém fala assim, mas quando? Quando eu tiver 60, 70, 80? Não, meus irmãos. A perspectiva cristã é uma perspectiva do agora já. Do agora. Do nesse instante. Por isso eu tenho, assim, bastante temor nessas coisas, sabe? Mas eu queria dizer para você uma coisa. Eu quero dizer, coloca as coisas em ordem. Eu não sei para quem que eu estou dizendo isso nessa noite, mas fiquei muito cheio de expectativa para pregar essa palavra, para falar essa palavra com bastante calma. Coloca as coisas em ordem, deixa tudo em ordem, porque afinal, você não sabe o que será daqui, da sua vida e da minha daqui a pouco. Ainda mais em eras de WhatsApp, em que você recebe notícia instantaneamente. Então eu vou te dar um conselho pastoral nessa noite. A gente está acostumado como pastor a lidar muito com essa coisa da eternidade, de conversar com alguém, daqui a pouco a pessoa não está mais aqui. O pastor vive isso. Então para nós, o lidar com isso se torna não algo frio, mas se torna algo que a gente passa a fazer. E a gente sabe a brevidade da nossa vida. Então um conselho que eu te dou nessa noite é: deixe as coisas em ordem. Peça perdão, conserte-se, arrependa-se, busque a Deus. Surge um questionamento por parte dos discípulos: o quando? Meu e seu. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Quando essas coisas vão acontecer? A nossa perspectiva é assim, ó, é pensar assim, ó, é já, mas ainda não, mas é já. É isso, é esse o sentido da coisa. É agora, não tem tempo, nós não temos um daqui a pouco. Por isso que os discípulos, eles perguntam para Jesus assim, ó: quando que essas coisas vão acontecer? Quando? Quando que dá um sinal para a gente precisa saber. Irmãos, acho que a nossa geração, eu acredito que a nossa geração é a geração que mais tem visto sinais. É a geração que mais tem visto sinais. O start para a preocupação com o futuro, do quando isso vai acontecer, para os discípulos, foi a palavra de Jesus acerca da iminente destruição. A tradução viva mostra que os discípulos queriam conduzir Jesus para, entre aspas, admirar o templo. Vou ler. Quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos vieram e queriam levá-lo para dar uma volta pelas construções do próprio templo. Porém ele lhes disse: todos esses edifícios
todos estes edifícios serão derrubados, e não será deixada nenhuma pedra em cima da outra. Enquanto eles queriam levar Jesus, para que Jesus admirasse aquilo, para que Jesus visse aquelas construções, Jesus olha e fala assim, em outras palavras: nada disso me chama a atenção. Irmãos, você já brincou, não sei se você já foi na praia, mas já fez castelo de areia, tentou fazer um montão de areia assim, e aí você construiu aquele negócio assim, ou até fez um buraco, né? As crianças fazem, crianças não, nós também, né? Nós os jovens fazemos também, um buraco assim na areia, e até para entrar naquele buraco, para ficar, aí só que daqui a pouco, mais no finzinho da tarde, você passa às vezes o dia, quando no finzinho da tarde a maré ela começa a subir, e a onda vem e ela passa por cima, e quando ela volta ela derrubou tudo. Sabe o que nessa noite assim me vem ao coração? É que muitos dos nossos planos serão levados pela onda. A gente pensou tanta coisa. Você lembra? Não sei se o seu pastor fez isso, não sei se você ouviu um outro pastor, mas todo pastor faz uma avaliação no dia 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro a gente pregou uma palavra falando a respeito das preparações. Mas você se recorda? Você se recorda quando dia 31 de dezembro você dobrou os joelhos 15:10 para meia-noite na igreja e você fez um monte de planos para 2020? Você se lembra? Você percebeu que nós simplesmente tudo parou? Nós estamos vivendo uma época em que tudo está parado. Uns com medo, outros a ficha não caiu. E os planos que nós tivemos, não dá impressão, né? A impressão que nós temos é que a gente às vezes até quis impressionar Jesus. Olha o plano que eu tenho. Mas eu quero te dizer com bastante tranquilidade que os planos de Deus são maiores que os nossos, mais elevados que os nossos. Na maioria das vezes, Jesus não se admira com aquilo que nós admiramos. Se o start foi uma palavra de Jesus a respeito da destruição, para chamar a atenção deles do quando, eu tenho uma frase que eu gosto muito, de um homem chamado C.S. Lewis. Ele escreveu O Peregrino. Tem até em filme esse livro, O Peregrino. E ele citou uma das suas frases. Ele diz assim: olha, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Entendeu? Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é seu megafone para despertar o mundo surdo. A única forma de Deus despertar um mundo surdo é pela dor. Quando que esses alicerces seriam abalados? Bom, não precisa de ir muito longe. Quando nós mais sentimos a necessidade de Deus. Quando a gente está fazendo uma festa de aniversário, comendo bolo de brigadeiro e aquele salgadinho gostosinho assim, pequenininho, com Coca-Cola. Não, a gente precisa muito mais de Deus e sente a necessidade extrema pela presença de Deus quando as coisas não vão bem, quando tudo parece cinza. Jesus fala que esses alicerces, eles seriam derrubados. Ele fala assim, ó: tenham cuidado, para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino.
Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho das nações, de todas as nações. Então virá o quê? Você pode falar para mim assim: irmãos, olha, eu não estou fazendo predições apocalípticas não, marcando dia, nem data, nem horário, nada disso não. Mas você já percebeu onde a internet leva a nossa voz? A impressão que nós temos é que realmente nós somos a última geração. Jesus diz assim: olha, tenham cuidado. As dores, ela começa com engano. Tenham cuidado, para que ninguém os engane. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muito. A enganação pelo messianismo não é novidade. É uma espécie da idolatria. Dificilmente alguém de nós tenhamos uma imagem para adorar. Mas muitos de nós substituímos essa imagem por pessoas, políticos, convicções, ponto de vista, líderes religiosos, o nosso trabalho. Lembra do princípio das dores? A incapacidade de dialogar. Irmãos, a igreja aqui me é testemunha disso. Quantas vezes eu preguei 1 Coríntios capítulo 13 inteiro. Aliás, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto inteira. Meditamos em todos os capítulos, para mostrar aos irmãos a necessidade de viver em paz, de nós vivermos em paz. Porque sempre a palavra que vinha para cada um de nós era assim, ó: entre nessa noite para o culto como se esse fosse o seu último culto. Olha aqui, presta atenção numa coisa. Leve a sério isso. Não brinque com a sua alma, Celso. Não brinque com a sua salvação. Porque no final de todas as coisas, a única coisa que terá valido a pena é a salvação. Porque herança fica para filho brigar. É isso. Irmão, olha, só há lugar para um. Só há lugar para um de cada vez. Nós não levaremos nada daqui. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Reparem, qual será a índole do homem dos últimos dias? Como será, ou como vai ser esse homem dos últimos dias? Esse homem dos últimos dias está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5, quando Paulo escrevendo, ele diz assim, olha, irmãos, eu gosto muito desse texto, e a minha expectativa nessa noite aqui junto com você, a gente hoje ainda, nós temos tempo, pelo menos por enquanto, nós estamos vivos. Hoje ainda a gente coloca o nosso joelho no chão. A hora que a gente for deitar, Deus está nos dando mais uma chance. E diga, Senhor, eu quero esquecer esse passado meu. Eu não quero viver mais nada do que eu vivi. Eu não quero ser mais quem eu sou, ou quem eu fui até agora. Ainda que isso me cause algum desconforto ou dor, mas me muda. Essa é a nossa oração nessa noite. E com certeza será minha. Me muda, Senhor.
me transforma. Porque eu não quero, eu conversando com alguém esses dias disse, eu não quero ser um cristão amargurado. Porque eu vou te dizer uma coisa, nós todos temos um passado. E alguém olha e fala assim, o teu passado te condena, você já viu isso? O teu passado pode até te condenar, mas Jesus te liberta. Jesus me liberta. Isso é libertador. Sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Eu preciso fazer a leitura, mais uma vez, numa tradução chamada a tradução viva. É importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão, porque as pessoas só amarão a si mesmas e o dinheiro, serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles e completamente más, serão duras de coração, nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas, desordeiras e não se incomodarão com imoralidade, serão rudes e cruéis, escarnecerão daqueles que procuram ser bons, atraiçoarão os seus amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulhos e preferirão divertir-se a adorar a Deus, irão à igreja, sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Irmãos, meu Deus do céu, que Deus nos ajude a gente conseguir consertar isso na nossa vida, irmãos. Mas quando ele termina, ele diz assim, olha, são sintomas iniciais de uma doença sem precedentes. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Ele está dizendo, olha, ainda não é o fim ainda, não é o fim. Você que é mulher que está nos vendo, quando fala a respeito das dores da que está para dar à luz, no outro texto, você sabe que às vezes tem mulheres que vão para o hospital, o médico libera para voltar para casa, porque ainda não deu tempo, mas está dolorido, mas ainda não deu tempo. Quando que você sabe que chegou o tempo da criança vir para o mundo? É quando as dores começam a ser mais acentuadas. Então as dores vão se acentuando. Jesus está dizendo assim, ó, quando tudo isso começar a acontecer de forma acentuada, vocês precisam prestar bastante atenção. A tradução viva fala assim, que tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. A perseguição religiosa, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Será um tempo em que matar um cristão será considerado uma grande obra. Fiz uma grande obra entregando o meu irmão. Jesus diz assim em João 16, 1, 2 e 3. Eu lhes disse estas coisas para que vocês não sejam abalados por tudo que virá depois. Irmão, olha, por favor, você que está aí do outro lado, por favor, não se perturbe, não se abale, não saia da sua posição. Eu não saio da minha posição como cristão. As coisas, nós estamos esperando dias melhores, sim, nós estamos esperando um monte de coisa boa acontecer, e nós acreditamos nisso, mas entenda que a perspectiva nossa para ver todas as coisas é a perspectiva de céu, não é a perspectiva de terra, não é.
porque vocês serão expulsos das sinagogas. E na verdade está chegando o tempo em que aqueles que matarem vocês pensarão que estão prestando um serviço a Deus. Isto é porque eles nunca conheceram ao Pai nem a mim. E a chave para reconhecer que o fim está perto, qual que é, pastor? A chave para reconhecer que o fim está perto é Mateus 24 e agora o versículo de número 12. Eu vou esperar um pouquinho aí, se tiver alguém ainda aí conosco, eu gostaria que você citasse aí Mateus 24 e 12. Eu vou dar um tempinho para você. Mateus 24 e o versículo de número 12. Você pode citar aí, pelo menos uma parte dele? A chave para reconhecer que o fim está perto. Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 12. Eu só vi uma tradução um pouquinho diferente para a gente contextualizar esse texto. Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 12. Tem alguém rápido aí? Aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O Alex colocou, também o Oséias colocou também. Eu vou fazer a leitura aqui nessa tradução, presta atenção aí, ó. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Lembra do termômetro que eu falei aqui lá no começo? Como que está o termômetro do seu amor, do meu amor por Jesus? Qual que é a temperatura? A tradução viva diz: o pecado andará solto por toda parte e esfriará o amor de muitos. O que fazer durante todo o tempo? O que eu faço durante todo o tempo? Que eu estou vivendo isso, que eu estou pensando nisso, e que eu sei que isso pode me afetar. A falta de amor, a falta de compaixão, a falta de misericórdia. O que eu faço? O versículo 13, irmãos. Não podemos abandonar o texto, podemos? O versículo 13 diz assim: aquele, porém... Qual que é o tema da nossa mensagem, do nosso pensamento hoje? Não é perseverança? Aquele, porém, que ficar firme até a metade, esse será salvo. Certinho? Não, né? Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, onde que é para ir, pregador? Posso ir até um pouquinho? Não. A Bíblia diz assim: e até o fim. Porque o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Daniel diz em seu livro: tu, porém, vai até o fim. Meu irmão, qual a temperatura do meu termômetro do amor às coisas de Deus? Vamos superar tudo isso como? Vamos superar tudo isso como? Olhando para todos esses textos e pensando que nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados, porque de fato nós não sabemos o que acontecerá conosco. A esperança de cada um de nós que estamos na lida, que estamos buscando a Deus, que estamos cuidando do rebanho, a expectativa nossa é que tudo volte àquilo que nós tínhamos como normal. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta hoje: o que é normal? O que é normal? E conselhos pastorais precisam ser dados. E o conselho
que eu dou nessa noite é: mantenha uma disciplina cristã, lendo a Bíblia, meditando nela, colocando um hino, fazendo alguma coisa, uma disciplina de oração. Nos horários dos cultos, você entra na live, no culto da sua congregação, da sua igreja, faça alguma coisa. Porque agora, esse momento, é o momento em que cada um de nós estamos prestando conta a nós mesmos da nossa vida espiritual. E se você parar e falhar, e eu falhar agora no meio do caminho, não temos muito o que se fazer. Persevere, continue buscando. Eu quero nessa noite agradecer a Deus. Nós estamos nos aproximando de mais um final de semana. Peço para que os irmãos da AD São Lucas coloca lá no grupo da igreja um ok, um joinha assim. Eu vou estar perguntando amanhã se eu posso manter aqueles mesmos horários no relógio de oração. Então eu peço para que os irmãos coloquem lá um joinha, se eu posso manter o seu nome no mesmo horário que você orou na semana passada. Então, como o presbítero, o irmão Alex, disse aqui no começo, nós teremos mais um final de semana de relógio de oração. Começaremos às 6 horas da manhã do sábado, iremos até às 9 horas da manhã do domingo. Domingo de manhã nós temos a nossa live, no sábado à noite também. Então eu quero te convidar para que você acompanhe os trabalhos da igreja. Estamos mudando, estamos cada dia procurando melhorar. Nosso irmão disse aqui no início que há um esforço por parte de todos nós para transmitirmos aquilo que seja o melhor para abençoar a sua vida. Deus abençoe, continue orando, continue contribuindo para a obra de Deus. É extremamente importante que você contribui e abençoe a obra de Deus para que nós possamos manter tudo em ordem, manter os nossos compromissos em ordem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração nesse momento. Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela Tua palavra, pelo amor imensurável do Senhor sobre cada um de nós. Meu Deus, pedidos de oração que foram feitos, a nossa irmã Silvia Helena, meu Deus, que pediu oração pelo seu filho, estende as mãos, guardando, protegendo, dando saúde e livramento. Também outros pedidos de oração que foram apresentados e que estão sendo apresentados pelos teus filhos. Pai Todo-Poderoso, guarda cada um deles, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, e que essa palavra, ela permaneça firme em nossos corações. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Eu vou dar primeiro a bênção sacerdotal e depois eu darei a bênção apostólica. Tudo bem? A bênção sacerdotal está lá no livro de Números, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a bênção apostólica, que o amor de... Vou cantar. Que o amor de Deus, Pai, a graça de Jesus, as consolações do Espírito Santo, seja com todos e todos digam amém. Seja com todos e todos digam amém. AD São Lucas, amar e cuidar. Essa é a nossa missão. You've been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. And you've been so kind to me. Still
spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. And you have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up,